Moçlista. Olá, estimado internauta, seja bem-vindo ao podcast Bate-Papo Empreendedor. Chamo-me Lila Manuel Donana, é uma honra estar aqui na apresentação deste podcast que vem, se não para agregar mais conhecimento, valores a todos aqueles que são empreendedores ou que pretendam começar um negócio, com certeza. Entretanto, hoje falaremos a respeito da realidade existente por detrás do nosso empreendimento. É verdade que existe um background, é verdade que existem as atividades que acontecem por detrás daquela que é a realidade exibida no mercado. Estimado internauta, você pode acompanhar a nossa edição, a nossa primeiríssima edição, pelo Facebook em Moçlista. Fica ligado que nós temos muita, mas muita novidade para trazer assim neste podcast. Afinal, nós sabemos que todo progresso parte de um bom conhecimento e que todo sucesso vem com muita, mas muita e importante conversa. Hoje estamos aqui juntamente de um convidado que irá falar mais a respeito do que acontece por detrás daquele que é o nosso empreendimento. Darei neste momento a oportunidade assim, que é dele se apresentar, falar mais de si, quem é, como é que trabalha e o porquê que está a começar a empreender. Boa tarde. Muito boa tarde, Leila. Muito obrigado pelo convite, fazer parte deste podcast. Bom, eu sou Samir Osman, sou neste momento diretor comercial da agência Moçlista e vou responder as perguntas que forem feitas relacionadamente. Isso. Espero que eu consiga atender as expectativas. Naquilo que for possível responder, farei questão de responder. Com certeza. O Dr. Samir, vocês sabem, eu acredito que muitos de vocês conhecem, é uma pessoa muito reconhecida a nível do mercado por conta do trabalho que ele exerce. Ele trabalha mesmo com publicidade. A Moçlista não é uma novidade para nós. Entretanto, eu quero mesmo que da própria voz do criador saia o conceito do que é Moçlista. Quem é? Qual é o papel que o Dr. Samir faz? Qual é o papel que ele desempenha dentro da sua organização? Dr. Samir, qual é? Bom, na Moçlista eu estou como diretor comercial. Na qualidade de diretor comercial, meu dever é garantir não só a gestão pessoal, no geral, mas Exato. também garantir que a empresa tenha um plano estratégico suficientemente saudável, aplicável e realista, que possa garantir o sucesso da empresa a longo prazo. Exato. A ideia ou ser o diretor comercial de qualquer área não é fácil. Realmente. Você é, na verdade, o epicentro de todas as atenções. É você que tem a missão não só de desenvolver o plano estratégico, mas também de garantir que o mesmo plano seja executado com sucesso. Certo. E efetivamente isto não é fácil, é desafiante. E apesar de ser fundador da Moçlista, eu preferi me posicionar como diretor comercial, porque acho que é a área ou é o cargo com maior responsabilidade. Sim. Na verdade, eu vejo este cargo como o centro do dinamismo, do fim do dinamismo da nossa empresa. Da empresa, Eu sou um certo. diretor comercial. Mas o que seria realmente a Moçlista? Estamos a falar aqui do diretor comercial da Moçlista. Mas o que exatamente a Moçlista faz? Bom, a Moçlista é uma agência a oferecer serviços. Exato. Qualquer uma outra empresa, está legalmente registrada no país. É uma empresa moçambicana, direito moçambicano, e ela atua na área de imagem. Nós, como agência, nós nos posicionamos como gestores e consultores de imagem empresarial.
Certo. A ideia em relação à imagem empresarial é de providenciar suporte às Certo. empresas Sim. no mercado, de forma que estas, do zero, possam ter uma orientação efetivamente estratégica Certo. para que consigam atingir os seus objetivos. Bem, todo Todo. tipo de empresa tem um interesse. E o Realmente. interesse está muito bem definido, se essa empresa for a nível de estrutura, muito bem organizada, tem sua missão, sua visão, seus valores, seus objetivos, suas metas. E não basta apenas definir a meta, é preciso ter uma orientação de alguém que é perito ou expert na área de imagem para definir ou ajudar a definir esta empresa como é que ela deve se posicionar, que roupa deve vestir para se apresentar no mercado. Muito certo. Então, vamos à realidade. Doutor Samir, é verdade que todas as empresas vestem uma capa para se apresentar publicamente? Ou será que tudo que nós aparentamos ser publicamente é realmente o que nós somos? Bom, eu vou ser honesto. Certo. Eu acho que se eu aprofundar, eu estaria, se calhar, aqui a falar, tocar sensibilidade. Certo. Eu preferia mais falar de mim, da minha empresa, do que trazer aquilo que é a atuação geral. Certo. Nós, como museístas, nós partimos do princípio de trazer uma lógica daquilo que é a relação humana. Certo. Não é? Nós somos aquilo que somos em todas as dimensões, tanto a nível interno, tanto a nível externo. Nós fazemos um esforço aqui dentro de ter uma abordagem humana, primeiro. Sim, sim. E isto faz com que nós garantimos que a nossa abordagem seja baseada na honestidade, na pura honestidade. E por isso, como consultores, nós temos que ser realistas em relação ao que é. E a nossa abordagem não pode ser hipócrita, não pode ter dois lados. Então, Certo. tanto aquilo que somos dentro da instituição, é aquilo que somos fora e aquilo que nos apresentamos. Certo. Então é isto. Acontece que não é exatamente uma mentira, podemos dizer assim. Não é exatamente uma mentira, mas tentamos sustentar aquele que é o nosso verdadeiro posicionamento no mercado, certo? Okay? Muito certo. Mas acontece que para que nós possamos nos posicionar neste mesmo mercado, nós passamos por algumas dificuldades, passamos por desafios, principalmente quando nós queremos começar o próprio negócio, o próprio empreendimento. Okay? Estamos a falar da Mozilista. Fala-nos disso aí. Porque as pessoas realmente querem empreender, mas têm medo, queremos saber o que acontece lá no mercado, queremos um feedback. Estamos a falar da realidade do próprio empreendimento, ou ainda de começar o próprio negócio. Conte-nos. Muito bem. É o seguinte. Em relação à Mozilista, Sim. nós como empresa, se calhar contando um pouco da nossa história, né? Sim. Podemos começar daí. Fica à vontade. Para perceber que quer entender como é que nós surgimos, como é que nós aparecemos, por que decidimos empreender. Certo. Então eu vou tentar aqui trazer aquilo que é o nosso histórico. Sim, sim. Nós, como Mozilista, a ideia inicial da Mozilista era Mozilista surge de uma necessidade de combinar certas ciências, certos conhecimentos, certos saberes. Sim. Que era a arte de comunicar, a arte de desenhar e a arte de a outra parte seria a tecnologia. Sim, sim. A arte de comunicar, a arte de desenhar E a tecnologia. Eu, por defeito, se calhar, se consigo considerar, sou amante
das tecnologias. Eu gosto das tecnologias, sou um amante das tecnologias e acho que nasci num bom tempo. Certo. Não me arrependo de ter nascido nesse tempo, porque é um dos melhores tempos. Eu posso dar o melhor de mim, porque encontrei aquilo que eu, se calhar, no mundo das almas apreciava, que é as tecnologias, que são as tecnologias. Certo, Eu gosto de certo. tecnologias. Que bom, realmente. E as tecnologias associadas à comunicação, não é, atraiu-me. E eu, desde sempre, gostava de arte, arte, cultura, mas muito mais a questão de desenho, arte, de produzir conteúdos. Certo. Eu gosto de criar artes, principalmente artes visuais. Uhum. Eu gosto. No entanto, olhando para o mercado na altura, como alguém que era, vamos lá dizer assim, um IT, né? Um técnico de informática, deixei na minha área de formação na Certo. Eu sou formado, claro, mas inicialmente essa minha área. E eu apenas simplesmente fazia aquilo que um técnico faz, elementar faz, que é, se é programação, ele brinca com os códigos, se é equipamentos, ele trabalha em torno das máquinas. Certo, certo. Faz a manutenção, faz a reparação, etc. Então eu estava em torno disso. Mas acontece que tive a oportunidade de presenciar uma queda nacional, ou seja, digamos assim, uma crise financeira, uma crise econômica nacional. Certo, certo. Em 2015, 16, uns 14, 15, 16, nós presenciámos isso. Na altura nós não tínhamos aquela seriedade toda, como éramos simplesmente empreendedores. A gente empreendia porque prestávamos serviço aqui e aí éramos técnicos de informática e tudo mais. Mas quando houve aquela crise econômica a nível nacional, o país ficou de rastro mesmo. Exato. Então, naquele período, tinha alguns primos, amigos, familiares que eram empresários e eu estava naquele meio. Naquele meio, eu via que não havia dinheiro. Exato. É? As empresas tinham que depois se adaptar à nova realidade e deviam trazer novas abordagens mais significativas, mais inovadoras e diferenciadas, porque todo mundo fazia quase tudo igual. Da mesma forma. Mas exatamente de qual crise nós estamos a falar? A crise, bom, eu não me lembro muito bem, não lembro de trazer o nome, mas a crise econômica que afetou o país. Não havia dinheiro. Eu não me recordo qual foi a causa, na verdade. Alguns dizem que por causa das dívidas do PUC, etc. Mas eu poderia. Não vamos entrar muito por em detalhes, mas está tudo bem. Sim. O que eu me lembro é que houve crise, né? E as empresas não estavam bem na altura. Nem o Estado, não havia dinheiro no Estado. O Estado estava mal, não havia dinheiro, não havia pagamento de serviços, de salários, outros serviços internos, no entanto, as empresas estavam mal. Naquele período, eu que era um bom ouvinte, no seio de bons empresários, que não tinham solução, não sabiam como se diferenciar, como saírem das cinzas, não é? Sim. Então, eu que já vinha a comunicar, eu desde cedo trabalhei com a comunicação social, fazia atividades sociais como ativista social, mas era um bom técnico de informática e entendia de muitos programas ligados à tecnologia, à informática, entrava muito mais. Desde cedo tive um computador. E já fazia alguns desenhos, né? Na altura, curiosidade mesmo. Era um computador, o que eu fiz a primeira coisa é brincar com tudo que estava disponível. Então consegui perceber como é que funciona, pelo menos até com 70% de um computador, que na altura sim, importante. Sim. E por isso que para mim foi fácil, porque eu estava com muitas pesquisas, ler os livros e assistir a comentários. Certo.
Bom, quando eu via que o país estava mal, não Sem havia dinheiro, os dinheiro, empresários, sim. neste caso, os empresários tinham o efeito desta crise, Sim, sim, afetou, neste caso, não é? sim. Os empresários, sobrecai, afeta os empresários e sobrecai sobre os mercados, neste caso, no geral. Porque os empresários Realmente, fazem o empresários, mercado. Exato. sim, sim. Então, neste período, eu, bom ouvinte, fui vendo, eu sou muito crítico, sou muito analítico, sou bom ouvinte, sou muito analítico. Então, eu ia ouvindo, vendo, observando, e é uma oportunidade. Exato. Qual é a oportunidade? A oportunidade é, na verdade, de trabalhar com todas essas empresas e ensiná-las, neste caso, sobre um novo mundo que está para vir. Exato. O novo mundo era, na verdade, um mundo digital. Muito certo. Né? Então, por isso que surge a Moçambique Lista. A ideia era de agregar. Eu queria ganhar todas as empresas. Eu queria que Certo. todas as empresas fossem nossos clientes. Certo. Essa era a missão. Isso aí, o Moçambique Lista. Lista. Exato. E eu me inscrevi também no RH, Sim, na lista telefônica. sim, sim. A lista telefônica é um volume, é um livro Sim. volumoso, que contém contatos de muitas pessoas, mas também muitas empresas. Muito Então, por que não lista também com uma lista de empresas? empresas. Opa, que lindo! Então surge aí a ideia de Moçambique Lista, mas Moçambique Lista eu gosto de coisas muito breves, curtas, Certo. fácil de perceber, fácil de chamar. E compus aqui, neste caso, a Moçlista, na combinação de Moçambique e Certo. lista. Lista não ficaria bem, então tinha que ser Sim, um Moçlista. Moslista. Não teve como. Então fica a Moçlista e hoje a Moçlista comercialmente ela recebe esse nome, Moçlista, Sim. mas em termos de registro ela está como Moçlista, Moçambique Lista. Nosso objetivo é, na verdade, de produzir trabalho para várias empresas, criamos uma lista de empresas e criamos registros no qual essa lista deve para Exato. Opa, quanto maior a nossa visão, maior a nossa perspectiva de crescimento, não? Então ficou uma dica aqui muito importantíssima que eu peguei quando o Dr. Samir esteve a falar. Ele disse que era uma pessoa muito, mas muito boa de ouvidos. É importante que nós sejamos as pessoas que são analíticas, críticas, para podermos identificar os problemas e gerar soluções diante daqueles problemas. Isso é empreendedorismo. Não me permita falhar, Dr. Samir. Isso é empreendedorismo, não é? É exatamente isso. Olhar, esse é o espírito empreendedor. Então, Dr. Samir, falando do espírito empreendedor, quais foram os seus maiores desafios? Porque acreditamos que esteve em crise, esteve numa época de crise, queria trazer solução para um problema existente. Quais foram os maiores desafios para solucionar este problema? Olha, bom, nós tivemos muitos desafios. Eu, em particular, tive muitos desafios. O primeiro desafio, na verdade, era de consolidar a ideia. Exato. Primeiro, fazer a ideia ser vista como boa. Certo. E não só ser rentável. Um jovem sem recursos, digamos assim, não é? Sim. Precisava dar início a um empreendimento e só tinha uma ideia, se calhar, convertida em papel, mas não tinha recursos para colocar em prática. Portanto, claro que por causa da crise nem tinha como também aproximar os empresários, os amigos, né, e dizer que, olha, temos essa ideia aqui, então estava em crise. Eu era o único, na verdade, que estava atento à crise. Como é que eu vou trazer uma solução para essa crise? Buscar oportunidade. A ideia é essa. Exato. Então, aí, depois do desafio, esse foi o primeiro desafio. Exato. Estruturar a ideia. Ter a ideia bem elaborada, convincente, digamos assim, aplicável, não é? Certo. E rentável. Porque
para só executar ou praticar, mas tinha que ter algum, tem que render, tem que ter algum rendimento. Daí que depois disto, o segundo desafio também foi, na verdade, a questão da capacidade de adquirir os equipamentos, da capacidade financeira para comprar os equipamentos. Isso todo empreendedor, todo empresário passa por isso. Né? Passa por isso. Primeiro é validar a sua ideia. Segundo é ter a capacidade financeira de adquirir, de comprar máquinas. Certo. E o terceiro foi encontrar, o terceiro desafio foi, neste caso, de encontrar uma equipe ou amigos. Na altura não podia montar uma equipe. Amigos que pudessem apoiar na causa, na ideia. Sim. Isso foi muito difícil. Muito. Porque, por vezes, tens muitos amigos, ou estás dentro de um grupo social, mas nem todos têm a mesma visão. Muito certo. Nem todos têm a mesma capacidade de projetar o futuro. Realmente. E a mentalidade que predomina é consumismo. Nós somos mais consumistas do que criativos, do que aqueles que dão, projetam, que criam, que geram. Eles oferecem mais. Nós queremos receber mais ao invés de oferecer. Então, nós estávamos na altura, tínhamos muitas pessoas, estava rodeado, na verdade, pessoas que eram mais consumistas e estavam à espera de si. Elas não podiam acrescentar alguma coisa. Porque, de forma que a sua ideia fosse de ideia para empreendimento, de empreendimento para uma empresa, neste caso, estruturada e funcional em todos os aspectos. Portanto, nós, na altura, esse foi um desafio muito grande e foi isso. Esse foi um dos aspectos que fez com que novos outros desafios surgissem. Novos desafios, porque você passa, na verdade, quando tens uma ideia, queres implementar, colocar em prática, onde mais gastas energia, mais investes, não é na empresa como tal, ou nos objetos da empresa, nos materiais, mas nas pessoas. Nas pessoas. Exato, nas pessoas. Então, perdes não. Gastas, na verdade, investes muito tempo, muito dinheiro nas pessoas. Certo. Porque as pessoas são incertas. Claro que você, como empresário, não pode ter essa mentalidade de que eu não vou contratar as pessoas porque amanhã vão sair. Não. Elas saem porque cada um tem sua missão e tem sua trajetória, sua estrada. Muito certo. Vão se cruzar e depois cada um no seu rumo. Sim. Portanto, e todos têm um papel. Né? Todos vêm para aumentar os desafios que transformam-se em aprendizados. Sim. Os desafios são, porque há erros de relacionamento, há erros de iniciação, né? Sim. E depois isso vira aprendizado. Começa a já ficar um profissional de recursos humanos. Exato. Então, é uma outra, Exato. Naturalmente é uma outra ciência que você vai adquirindo. Né? Já não precisa fazer uma formação de recursos humanos, a não ser só, se calhar, para conceitos mais científicos. Exato, aqueles nomes técnicos, tudo isso. Pois. Mas o resto já tens uma capacidade Muito de anos para perceber, não só lidar, mas perceber tendências comportamentais, traços de personalidade. Então, começas a perceber como é que as pessoas tendem a se comportar diante de diferentes tipos de situações, porque já tens uma experiência, não é, sobre o passado. Realmente, como eu disse aqui a priori, todo sucesso começa com uma boa e importante conversa. O Dr. Samir aqui falou das dificuldades que ele teve para começar com o seu negócio, com o seu empreendimento, e também falou da maior dificuldade que foi, aliás, maior não, uma das maiores,
Não é que foi a aceitação? Como é que pode trazer o projeto de uma forma credível para as outras pessoas, as pessoas adequadas para fazerem parte deste sonho que ele algum dia teve, mas também ele referiu que ele teve alguns aprendizados com os erros cometidos. Então é importante que nós tenhamos essa capacidade de aprendermos com os erros que nós cometemos, porque senão viraremos, aliás, seremos pessoas que estarão sempre a andar em círculos, a cometer os mesmos erros. Por isso, estando com uma pessoa que pode aprender, aliás, que teve a capacidade de aprender, a vantagem de aprender com os erros cometidos, quais foram os seus maiores aprendizados com os erros que cometeu? Bom, eu acho que eu aprendi muita coisa. Não vejo aqui algo que é maior do que o outro. Né? Para mim, todos os erros que surgiram, que apareceram, sim. na verdade foram erros que estavam a moldar o empresário. Né? Certo. Todos esses erros foram benéficos para mim. E mesmo os erros atuais que a gente comete também continuam a ser benéficos. Existiram vários erros, dia após dia. Às vezes você insistia nos mesmos erros sem perceber. Sem perceber. E se calhar trazer aqui alguns erros. Vou nomear aqui alguns erros. Já nomeei, por acaso. Sim. Um dos erros foi a questão de relacionamento. Sim. Hoje, com as redes sociais, é possível você, naqueles vídeos motivacionais, né, você perceber a diferença entre o certo e o errado, o ideal e o real, e a vaca roxa de outros tipos da vaca, neste caso, o escuro, ou o claro, ou a noite e o dia, né? Sim. Hoje é possível. Porque é possível. Você não precisas passar quer dizer, não precisa ter uma experiência própria. Passar pelas mesmas situações. Exato. Sim. Hoje existem muitas pessoas que querem partilhar a sua experiência e partilham muito. Então é fácil você perceber. Fala-se das águias, fala-se das aves no geral, mas estabelece depois as diferenças. Tem as galinhas. As águias. Exato. Trazem muito esse exemplo. Vê uma águia, confunde com uma galinha, mas depois vê a águia nos altos, não é? A voar. Né? Então é preciso você em algum momento saber se posicionar no mercado. Claro que você não pode deixar de se relacionar com as galinhas. É importante em algum momento. Sim. Nós somos seres sociais, não podemos nos desfazer ou distanciar dessas pessoas. Deixamos de ser humanos. Mas temos que estabelecer critérios e padronizar o tipo de comunicação. A nossa comunicação tem que ser padronizada. Qualificar a nossa comunicação em relação às pessoas, com os nossos posicionamentos. E um dos erros foi não confundir a galinha com a ave, né? As águias. Galinha com a águia, né? Confundir as aves, pensar que todas elas são iguais. Certo. E estávamos no mesmo chão, brincávamos da mesma forma, discutíamos os mesmos assuntos, mas nada ia para frente. Né? No entanto, esse foi um erro. É necessário que você comece muito cedo a entender quem é a águia, quem é a galinha. Se você perceber quem é a galinha, quem é a águia, facilmente você vai se posicionar. Você pode se posicionar como galinha, não é mal. Sim. Não é? A galinha está lá, nós comemos a galinha, usamos a galinha. Eu chamo de galinha, é verdade. Então, enfim, é preciso. O importante é diferenciar, né? Isso é o mais importante. Ok. E existiram vários outros erros. Este foi um. O outro erro foi não ter uma política de investimento. Certo. Né? Não ter um critério também de
com conhecimento, um know-how de como é que se faz um investimento e como é que se faz a manutenção do investimento. Eu acho que o empresário ele é assim, ele é arriscado, ele arrisca, ele aplica nas cegas, ele aplica e ele aprende com aquilo que ele aplica, ele não tem medo. Sim. Porque a mentalidade do empresário é de que o mundo é abundante, o mundo tem muito e para todos. Ele se perde hoje, amanhã ele pode conquistar. O empresário, não é possível você bater o empresário, não é possível bater o empresário ou um empreendedor, digamos assim, alguém que tem uma mentalidade de abundância, alguém que pensa que Deus, a riqueza de Deus não acaba, não tem fim. Não é possível você bater alguém que tem essa mentalidade. Muito certo. E aqui na Terra nós temos muitas riquezas, temos muitas alternativas e uma das riquezas é o nosso cérebro. Nós produzimos soluções, quer dizer, ao menos infinito ou mais infinito. Não temos limite na produção de soluções. Há problemas, nós temos um problema, nós podemos projetar milhares de soluções. Então, é realmente mesmo sobre isso. As maiores dificuldades que nós temos ao longo do tempo, os erros que nós cometemos dia após dia, termos de aprender com os erros que nós cometemos e a vida do empresário, do empreendedor gira em torno disso. Exato, eu estava a dizer obrigado, eu estava a dizer mesmo que não é possível bater o empresário. Então, um dos erros que eu tive era não perceber que não saber como fazer investimento, né? De forma criteriosa. Eu fazia, mas por várias vezes você fazia um investimento, tinha uma queda aqui, uma queda aí, mas depois voltava a investir. O empresário ele é persistente naquilo que ele quer, ele é visionário, ele tem fogo. Né? O empresário é como o sol, ele olha para cima. O sol olha para cima, tu olhas para o sol e ele cai a pegar para cima. O que se passa? Queres me enfrentar? Experimenta. Né? O empresário é como o sol. Quando ele brilha mesmo. O sol é penetrante. E a força do sol é que todo mundo, na verdade, tudo que existe na natureza depende do sol. Né? O sol é extremamente importante. E com a sua energia produz coisas maravilhosas. Então o empresário é como o sol, tem a força do sol. E enquanto o mundo existir, o sol estará lá. O mundo sempre dependerá dos empresários, porque são esses que trazem novas soluções, novas formas de estar. O mundo evolui na base do empreendedor, daquilo que ele cria, daquilo que ele traz, daquilo que ele propõe como novas soluções. Eu acho que o homem foi feito para pensar. A parte mais valiosa do homem é o cérebro. E nós fomos criados para pensar. No entanto, eu tenho dito que todos nós nascemos empreendedores. Todos nós nascemos empreendedores. E ser empresário é o top do empreendedorismo. Portanto, o erro que havia cometido, voltando mesmo para essa questão, é de não saber fazer um investimento. Mas o que me safou foi o espírito de empreendedor. Então, ok, tudo bem, vamos continuar, vamos persistir. Temos que chegar lá. Não vamos. Olha, muitas pessoas já disseram que tens que fechar isso, tens que parar com isso. Mas a gente continua. Estamos aqui. Mas é isso, realmente. Gostei mesmo da metáfora, não é? Ao ponto de personificar o sol, olhar para o sol como um empresário, assemelhar um empresário a um sol. Realmente a sociedade, o mundo necessita de pessoas que estejam dispostas a criar novas soluções, a trazer novos meios, novos métodos de resolver as dificuldades existentes na nossa sociedade. Mas, doutor Samir, em meio a tantas dificuldades, a tantos desafios, a tanto aprendizado, como é que nós, como empreendedores, empresários, devemos lidar com aquelas críticas, com o medo do fracasso? São vários obstáculos. É muita gente a falar, deixa de fazer, não vai conseguir. Como é que nós vamos lidar com esse princípio? Bom, aqui
esta é uma área, na verdade, este é um assunto difícil, Sim. porque nós somos seres humanos. Como seres humanos, então os desafios vivem connosco. E esse tipo de situações, essas críticas, essas vozes negativas, elas estão intrinsecamente ligadas a nós. Elas estão conosco no dia a dia. E deu uma tatuagem. É uma tatuagem. É uma tatuagem. Sim. De facto, é uma tatuagem. Portanto, é difícil, é muito difícil. E eu tenho dito, às vezes, por vezes tenho dito que todos nós, de alguma forma, somos mentalmente violados. Certo. Né? Porque quando alguém dentro de casa diz que tu não vais conseguir isso, tu és fraco, mas é violar. Realmente. Isso é uma violação. Sim, sim. Isto é violação doméstica. Sim, sim. É uma agressão psicológica. É agressão psicológica. Sim, sim. E das pesadas. Certo. Todos nós nascemos científicos, nós nascemos empreendedores, nós temos uma mente pronta para criar, inovar, criar coisas novas. Realmente. Nós temos essa capacidade. Essa capacidade começa a ser inibida, ocultada dentro de casa, Sim, sim. no seio familiar, seja lá onde a gente está inserido, não é? Isto começa a ser inibido, começa a ser bloqueado. Sim. E as pessoas crescem na base de como é que normalmente nós dotamos daquilo que somos contaminados neste caso, com o ambiente, no ambiente que estamos. De acordo Certo. com o ambiente que estamos, a gente é contaminado. E o vírus nós passamos a ser o vírus que a gente consumiu ou pegou. Certo. Depois tu cresces com aquilo e por vezes a chance de ter sucesso é muito lento por causa desta questão de processo. O processo, a Certo. natureza começa a te remodelar. Muito certo. Então, vai te remodelando até que você começa a pensar como, de uma forma natural, tu ganhas uma identidade própria, um pensamento Certo, próprio, certo. seu. Começas já a deixar de quer dizer, é como se fosse um antivírus. Eliminas Sim, aquele sim. vírus, Sim. não é? Até que começas a pensar por si próprio. Certo. É necessário. E E eu acho que essa violação, ou essa violência, neste caso, sim. em algum momento é natural, é necessário. Pois. Eu acho. Nós aqui somos em algum momento também ou percebemos muito tarde. Nós percebemos muito tarde, porque Certo. nós temos mais senso crítico, nós temos um senso crítico muito alto, muito avançado. Nós somos Certo. críticos por natureza. E apesar de nós termos as pessoas estar constantemente a dizer tu não consegues, tu não vais chegar lá, não tens a capacidade, és fraco, o nosso subconsciente nega, Sim. ele nega. E não, eu não sou fraco, né? Realmente. Claro, como eu disse no início, claro que nós temos uma influência negativa, depois nos molda, por isso que depois vem a natureza a ter que remodelar. Sim. Então tem Sim. que trazer a natureza deste, Sim. como foi criada, a origem, Sim. né? Fica aí, mas tu tens que ter um TPC. Quando atinges a puberdade, tu tens a capacidade de fazer a matemática, Certo. né? O raciocínio lógico das coisas, Muito e certo. de forma que tu aceitas e podes negar também. Muito certo. Nós acabamos sendo submissos a coisas que não nos convêm ou não nos diz respeito, não é nossa identidade. Sofremos uma influência muito errada quando éramos crianças na altura. Os nossos familiares diziam, você não pode sentar nas reuniões dos mais velhos, né? Sim. Sim. Entende isso? Tem visto. Entende até É um hoje, tabu. né? É um tabu mesmo. Isto no momento exclui, a exclusão começa dentro de casa. Muito certo. Então você que é empreendedor, quer dizer, um ser social, já começas a ter uma ideia de que exclusão é
normal. Você normaliza o anormal, neste caso. Muito certo, Tá? muito certo. Então, isso não pode acontecer. Então, mas é necessário que isso aconteça, porque nós evoluímos na base destes desafios. Só que, quando esses desafios passam dos limites, fica patológico, Certo. transforma-se em doenças, Uhum. e de doenças vão a outras situações mais graves. O que eu estou Certo. tentando dizer, para resumir aqui, é que de uma ou de outra forma, apesar desses desafios, apesar das críticas serem muitas, são boas, Certo. o culpado não são as críticas. Nós não podemos Sim. olhar as pessoas, o que elas falam sobre nós. Não, nós temos que olhar o que nós somos diante das pessoas. Muito O que, certo. o que eu quero que as pessoas... Como é que eu quero que as pessoas me vejam? As pessoas vão te ver como é que elas observam. E cada olho tem uma identidade própria de você. Muito certo. Nenhum vai te olhar da mesma forma. Os olhos de cada um produzem uma identidade específica sobre você. Muito certo. Você tem um TPC de dizer às pessoas o que você realmente é. É. Não são as pessoas que devem te definir o que você vai ser. É você que tem que começar a dizer o que você é. Muito certo. Então isto tem que começar de cedo. Nós não tivemos, descobrimos também, aprendemos também com a experiência, Sim. começamos a ver, chegou um tempo que começamos a entender que tem que começar a ser autêntico. E a Sim. autenticidade, não é, na verdade, uma das chaves para você ter um bom empreendimento. Muito É uma certo. das chaves, a autenticidade. Porque você traz coisas únicas que é puramente sua, única. E ninguém mais vai copiar assim. É como Claro. fingerprint, como impressão digital. Tu és único no universo. Certo. Não é? Certo. Mas não és absoluto. Mas és único no universo. Sim, sim. Entende? Criação é isso. E Uhum. tens particularidades únicas, então tu tens que explorar isso. Tens Muito certo. limitações. Portanto, quando nós não percebemos isso, passamos a vida até, passamos para. Chegamos num nível tão exagerado, extremo, Uhum. em que começamos a culpar as pessoas pelo Exato. nosso fracasso. Porque Realmente. elas é que nos chamam nomes fracassados. Então pois. nós começamos a dizer, Realmente. vocês são os culpados. Sim. Não, ninguém é o culpado sobre a sua situação. Muito certo. A culpa é simplesmente sua. Sua. Você é autônomo, é dono de si, e Sim. você tem que ter a capacidade, da melhor forma, Uhum. propor a sua identidade. Muito certo. É você. A nossa própria identidade. É importante que nós nos conheçamos antes de nos introduzirmos no mercado, para que nós não soframos a pena de sermos contaminados, de sermos influenciados pelas experiências, pelos conceitos negativos existentes lá no mercado. O Dr. Samir já disse bem, é o seu papel definir quem você realmente é. Não esperar que as outras pessoas digam quem você é ou quem você pode ser. Na verdade, é um paradoxo esse mesmo das famílias dizerem para si, não pode sentar numa reunião com pessoas crescidas, uma vez que eles dizem que você tem que aprender com as pessoas crescidas. Eu não sei qual é o Isso, fórum que realmente, você um vai paradoxo. poder... Exatamente, é complicado. É realmente muito complicado. Mas, doutor Um Samir... contraditório. Sim, realmente, é um contraste que existe nas próprias abordagens deles. Isso. Mas, do Samir, diante de tudo isto, todas estas dificuldades, nós já percebemos a respeito do nosso medo, a respeito de como é que nós nos introduzimos nesse mesmo mercado. O que resta dizer é o que você tem a aconselhar as pessoas que querem começar a empreender. Bom, eu acho que elas não devem começar a empreender porque elas são empreendedoras. Naturalmente. Naturalmente. Sim. Né? O que elas devem começar a fazer é ir para frente. Eu acho que elas devem decidir aquilo que querem fazer e começar a fazer. Porque nós já empreendemos. Veja o nosso dia diário dentro de Certo. casa. Não somos empreendedores. Certo. Não tem como. E estamos numa situação em que as pessoas estão altamente distraídas. Certo. Nós somos feitos de barro. Uhum. Barro representa construção, Certo. criação. Barro representa transformação. Exato. Nós somos um dos seres no universo
que tem a capacidade de transformar uma matéria ou um elemento em outro elemento. Certo. Combinar elementos para trazer Outro elemento. Nós temos essa capacidade. Então é preciso não só aceitar que é empreendedor, começar a viver como empreendedor. Nós temos que ser empreendedores, nesse caso, mas também temos que nos associar, no princípio, àqueles que são também empreendedores, explorar a natureza. Eu tenho dito que a natureza é o nosso laboratório. Certo. Então, temos que explorar. Então é isso, a natureza é o nosso laboratório, devemos explorar. Já nascemos empreendedores, o simples fato de tu aplicar já te torna quem você quer ser. Então, Dr. Samir, diante de todo o ensinamento que foi partilhado aqui conosco, é muito aprendizado, nós podemos entender qual é a realidade existente para aquele empreendedor, pelo que ele passa, o que ele aprende com tudo. E nós sabemos que o Dr. Samir é o dono da Mozilista, é o fundador da Mozilista. Olhando para o seu empreendimento, o que é que você tem a oferecer, já no final mesmo, o que é que você tem a oferecer aos novos empreendedores como conhecimento de alguém que empreendeu? O que a Mozilista te ensinou que você gostaria de ensinar para as novas pessoas? Bom, uma das coisas que a Mozilista me ensinou é gostar das pessoas. Gostar das pessoas. Eu acho que se você gostar das pessoas, as pessoas passam a gostar de você. E naturalmente você vende. Né? Um excelente conselho. Goste das pessoas. Porque naturalmente você vende quando gosta das pessoas. Porque as pessoas já passam a gostar de ti. Exato. Dr. Samir, foi uma honra tê-lo aqui no podcast Bate-Papo Empreendedor. Pude particularmente aprender muita, mas muita coisa. Então, estimados internautas que ficaram ligados ali na nossa conversa, no nosso primeiro episódio, a partir do Facebook, em Mozilista, nós nos vemos mesmo na próxima sessão, que é o nosso segundo episódio, onde traremos muito, mas muito conhecimento a ser agregado neste bate-papo empreendedor. Para mais, Dr. Samir pode deixar ficar os contatos para aqueles que estão interessados em ter uma consultoria, já que a Mozilista também faz uma consultoria. Este é o seu momento e aproveita para se despedir. Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Espero voltar aqui mais vezes. E para caso de pretender entrar em contato com a nossa empresa, o número é 8401 48 485 e o e-mail comercial@mozilista.com. Poderá, quem quiser entrar em contato conosco, expor aquilo que sente e nós vamos depois responder. Na base disso, podemos desenvolver uma relação. Estimados internautas, é desta que nós damos por encerrada a nossa conversa, trazendo mais conteúdo na nossa segunda edição. Até a próxima.